Em meio aos protestos nas universidades nos Estados Unidos, o presidente americano Joe Biden disse que as manifestações contra a guerra na faixa de Gaza não mudaram a posição do país em relação a Israel. Joe Biden condenou os atos de violência, mas defendeu a liberdade de expressão dos manifestantes. Milhares de pessoas em universidades espalhadas pelos Estados Unidos pedem pelo fim da guerra em Gaza e o rompimento de relações com instituições israelenses. Vamos ao debate. Zé, protestos devem mudar a posição dos Estados Unidos sobre Israel? Os protestos têm um papel relevante, mas parece que nós estamos vivendo uma situação já pré-anunciada. Eu me lembro do primeiro dia que nós debatemos o problema de Gaza neste grande debate. E eu falava o seguinte: primeiro, que achava que aquilo que o Hamas havia feito era um ato inaceitável de terrorismo e merecia todo o repúdio internacional. Mas que eu temia que, efetivamente, o governo do senhor Benjamin Netanyahu, conhecido pelas suas posições extremistas, a pretexto de fazer uma autodefesa de Israel, ultrapassasse muito esses limites e fizesse uma verdadeira matança na faixa de Gaza, até como uma forma de se preservar no poder que estava muito ameaçado naquele momento, como continua até hoje em Israel. Infelizmente, isso foi uma predição. Aconteceu isso. A opinião pública mundial, que estava inteiramente solidária a Israel e ao povo judeu num primeiro momento, migrou completamente a partir do conhecimento dos fatos, da triste realidade que acontece hoje em Gaza. E nós temos protestos em todo o mundo, todo o mundo. Quem viajou nesse período e teve a oportunidade de ler jornais na Europa, nos Estados Unidos e outros países, viu que há um inconformismo contra o que está acontecendo em Israel e se pede um imediato cessar-fogo. Os Estados Unidos da América tem uma posição histórica de aliança, efetivamente, a Israel. E o governo Biden está numa situação bastante difícil, porque ele tem uma opinião pública de pressionar uma mudança. Então, olha, ele sai uns passos para lá. Nos Estados Unidos, inclusive, nós temos visto situações bastante curiosas para um país que defende para fora a liberdade de manifestação e de expressão. Nós tivemos recentemente numa universidade, temos em várias universidades, um movimento pacífico que foi duramente reprimido por ordem da reitoria da Universidade de Colômbia. Temos outras situações que vão se radicalizando. Ou seja, quando você começa a ter situações em que a polícia reprime manifestações que são legítimas e defendidas pelo abrigo da própria Constituição dos Estados Unidos da América, aí o movimento se radicaliza. E aí eu começo a ter situações bastante ruins que efetivamente acabam acontecendo nos Estados Unidos da América. Então, portanto, a posição dos Estados Unidos da América hoje é absolutamente contraditória. Contraditória porque defende a sua relação com Israel, sabe que a coisa passou muito dos limites, manda recados e, ao mesmo tempo que proíbe manifestações que, efetivamente, dentro dos contornos da lei, como foram várias que foram reprimidas, acabam sendo injustificáveis perante aos olhos da opinião pública daquele país e do mundo. Portanto, uma situação bastante delicada vive hoje o presidente Joe Biden. Caio, essas manifestações devem mudar a posição dos Estados Unidos sobre Israel? Olha, todo governo é sensível à opinião pública, mas eu acho que a questão central aqui é que essas não são manifestações legítimas do ponto de vista, né, constitucional. Por que isso? Porque, bom, de outra forma, o presidente americano sequer teria abordado lugar nos campi ou nos Estados Unidos para antissemitismo, né? Ou seja, o preconceito, a discriminação contra judeus. E aqui eu trago aqui para o nosso espectador trecho de uma matéria especial da BBC, de 23 de abril. Olha o que é a verdadeira situação lá nos Estados Unidos. A Universidade de Nova York afirma ter recebido relatos de cantos intimidadores e vários incidentes antissemitas. Vamos para a Columbia University, também em Nova York. Vídeos divulgados recentemente mostram manifestantes perto de Columbia expressando apoio ao ataque do Hamas a Israel. É diferente, não é a causa palestina. Aí o movimento já está radicalizado. A parlamentar democrata Kathy Madigan, ou seja, dos democratas, progressista, alinhada aí, obviamente, ao governo Joe Biden, visitou Columbia, disse ter visto manifestantes pedindo a destruição de Israel. Com o que isso está alinhado? Com o Estatuto do Hamas, né, que eu leio aqui.
aspas, a sina dos judeus é a humilhação e a desgraça, porque recusaram as indicações da guerra religiosa. Outro trecho do Estatuto do Hamas: iniciativas de paz, propostas e conferências internacionais são perda de tempo e uma farsa. E aí você tem vários relatos, né, inclusive de rabinos afiliados à universidade, falando: olha, não é para vocês irem. Tem uma universidade em Boston, Leandro, que tem 1/3 dos alunos matriculados, né, na religião judaica. Ela ampliou o prazo para transferência dos seus alunos. E olha o que o reitor da universidade declarou: estudantes judeus são alvo e estão sendo atacados física e verbalmente, o que os impede de seguir com seus estudos e atividades fora das aulas, apenas porque são judeus ou apoiam Israel. Então, assim, isso... palestino, e está fazendo situações que trazem revolta no mundo. Ou seja, o radicalismo de um lado leva ao radicalismo do outro. Não existia isto até o senhor Benjamin Netanyahu comandar o que está fazendo. A opinião pública se insurge, reprimem-se movimentos pacíficos e aí o que era pacífico vira violento. Vejam a marcha da insensatez absoluta. O que o governo Benjamin Netanyahu faz na faixa de Gaza é um desserviço à defesa do povo judeu em todo o mundo. No entanto, nem todos dessa colônia se apercebem disso, mas é hora de se aperceber. Ou seja, nós estamos criando um indevido e odioso preconceito contra judeus a partir do que o governo de Israel vem fazendo na faixa de Gaza. E mais, quando eu reprimo isso, quando eu não dialogo abertamente sobre isso, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo o extremismo do outro lado. E o mundo vira então insano. Claro, ou seja, nós temos uma situação de absoluta insanidade. Esse era o temor que eu tinha desde o primeiro dia que nós debatemos esse tema. Eu dizia: olha, eu tenho muita preocupação com a reação que o governo Benjamin Netanyahu vai fazer, porque esta reação pode gerar efeitos contrários àquilo que efetivamente estava tendo no primeiro momento, que era a solidariedade mundial favorável a Israel e contra o Hamas. Fica quieto ou você radicaliza contra ela. E é o que nós estamos tendo, infelizmente. Aquilo que era pacífico está virando não mais pacífico. Por quê? Porque a forma com que Israel ultrapassou claramente o exercício de defesa e continua ainda fazendo, é absolutamente inaceitável. Né? Todas aquelas pessoas que têm uma preocupação humanista e que querem defender o povo judeu, também querem defender a Palestina e se veem tolhidas dentro de uma situação de radicalismo que começa gravemente com o ataque do Hamas, começa com uma resposta despropositada e absurda do governo de Israel, e o resultado é esse, é a marcha da insensatez. Muito bem, senhores. Obrigado pelo debate de hoje. O grande debate termina aqui. Lembramos que as opiniões que foram emitidas pelos comentaristas não refletem necessariamente a posição da CNN.